Na verdade, Martinho Lutero ele já havia compreendido a verdade do Evangelho. Nas suas angústias, nas suas crises espirituais, ele foi contemplado com uma porção, com a Bíblia, a verdade inteira, e lendo as Sagradas Escrituras, ele foi tocado principalmente por essa passagem, Romanos 1:17. Simplesmente. Vamos todos ler juntos este verso que diz: o justo viverá pela fé. Isso, ele relata que a história conta, saltou seus olhos. E ele compreendeu que todos os sacrifícios pessoais que ele vinha fazendo para tentar se justificar diante de Deus, para experimentar essa paz que todo homem busca, para preencher esse vazio, como disse Blaise Pascal, que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Ele havia buscado de todas as formas, flagelos, penitências, sacrifícios de toda sorte, e ele continuava angustiado sem paz, até que um dia ele leu isso na palavra de Deus, o Espírito Santo abriu o seu entendimento, o Espírito Santo selou a sua alma, e ele então teve paz. Ele compreendeu que Paulo vai falar, ainda na carta aos Romanos, quando ele diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele teve essa paz. Eu acredito que os seus ouvintes, a sua comunidade, a congregação a que ele pregava dominicalmente, também experimentou essa paz. Pois se o pregador conhece a Deus, e ele está pregando a palavra de Deus, eles também experimentaram. Mas naquela época aconteceu uma coisa interessante. Vocês sabem que estavam terminando de construir a catedral, é de São Pedro, pastor? Catedral de São Pedro, procede? Quem está aqui confirmando comigo? E então eles precisavam de recursos para concluir aquela suntuosa obra. Então ali começou então uma campanha de arrecadação, as famosas indulgências. Então por toda a Europa, pregadores anunciavam que havia até um slogan interessante. Para fazer campanha tem que ter slogan. Eles tinham um marketing deles. Que ao soar das moedas no fundo do gasofilácio, as almas iriam ser libertas do purgatório. Primeiro, cada um fazia por si. Depois a campanha foi se estendendo, até que finalmente chegou ao absurdo dizer que os antepassados. Então as pessoas oprimidas, sem conhecimento da verdade, imaginando então a sua avó, seu avô, paizinha, mãezinha, lá no purgatório, ardendo, sofrendo, purgando os pecados. Purgatório, termo que nem tem na Bíblia, evidentemente, algo que a gente estuda facilmente na Bíblia, sabe que não tem nada disso. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Mas naquela época, essa heresia tomou conta do cristianismo medieval, e então as pessoas começaram. E era recebido então um tipo de uma bula papal, um documento carimbado, assinado. E então, enquanto ele pregava, pessoas levantaram o documento e disseram: não, olha, eu já tenho meus pecados todos pagos, porque eu já depositei o meu dinheiro no gasofilácio. E isso indignou aquele padre sincero, que já havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra. Então ali que começou essa, infelizmente, divisão. O propósito dele não era dividir, era reformar, era fazer com que a igreja daquela época retornasse à palavra de Deus. Mas ele não conseguiu. Mas ele precisou anunciar. E eu tenho dito, e nós estamos vivendo uma época muito semelhante à de Martinho Lutero, que nós precisamos realmente retornar às Sagradas Escrituras, e nós precisamos, sem nenhuma dificuldade, sem medo de ser feliz, dizer que nós precisamos de uma nova reforma urgente no cristianismo. Urgente, 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 urgente. Todas as características que você tinha naquele período medieval voltaram novamente para esse período pós-moderno, por incrível que pareça. Misticismo, ignorância total das Escrituras, o povo sendo ludibriado com uma série de promessas que Deus nunca fez. Nós estamos vivendo esse tempo. E quem anuncia a verdade
se vê obrigado, infelizmente é a parte mais difícil do profeta, a denunciar a mentira. Não tem como nós ficarmos aqui na igreja pregando a verdade diante de erros absurdos, quer seja eclesiásticos, envolvendo igrejas, concílios, denominações, até mesmo nível nacional e internacional. Os profetas no passado, que anunciavam a verdade, quando se deparavam com a mentira, eles eram obrigados a denunciar. E pagando um alto preço. Todos os profetas fizeram isso no passado. Os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, todos eles. Você vai para o Novo Testamento, você encontra, então, o último dos profetas, segundo os moldes do Antigo Testamento, mas já iniciando, aquele que anunciava a vinda de Jesus, quem foi? Que veio preparar o caminho. João Batista. E qual a marca do ministério de João Batista? Anunciar a verdade e denunciar a mentira. Foi ele que, na época, denunciou erros que estavam ocorrendo na corte, né, nos líderes daquela época, foi preso por causa disso e foi morto por causa disso, perdeu literalmente a cabeça. Muito tempo se passou, na Alemanha, um pouco antes da Segunda Guerra explodir, estourar, Adolf Hitler reuniu mais de 3.000 pastores alemães, luteranos. Num grande auditório, ele com toda a sua retórica, conclamou aqueles líderes dizendo assim: vocês cuidem dos céus, que eu cuidarei da terra. Foi o discurso dele. Vocês cuidem dos céus, que eu cuidarei da terra. E o discurso muito comum nos dias de hoje. O discurso é que ele iria cuidar da terra, do social, das necessidades humanas. E os pastores não tinham que se meter nisso. Os pastores tinham que cuidar dos céus, e que eu cuidarei da terra. A grande maioria, massivamente, dos pastores daquela época aplaudiram Adolf Hitler, porque na época realmente o seu movimento social, o seu apelo, né, com o cuidado para com os pobres, é sempre muito emotivo, muito convincente. E todos apoiaram, o país inteiro. Todo mundo sabe onde foi parar aquilo. O cuidado com os pobres é só um discurso comovente e convincente para que outras coisas possam acontecer. E até os dias de hoje. O discurso do pobre é assim: 1 para o pobre, 2 para mim. Todo mundo sabe disso, né? É 1 para o pobre e 2 para mim. Toda vez que alguém se levanta com esse discurso, toma cuidado. Mas teve um pastor que se levantou contra isso. Um alemão, pastor alemão chamado Bonhoeffer, teólogo, ele se levantou contra isso. Não pode ser, tem alguma coisa errada. Ele viu claramente que ali era um absurdo, que aquilo ali não estava de acordo com a palavra de Deus. E qual foi o preço que ele pagou? Pouco antes de terminar a Segunda Guerra, ele estava preso por denunciar a mentira, porque quem prega a verdade tem que denunciar a mentira. Os alemães, então, o exército nazista determinou que ele fosse executado antes das tropas aliadas entrarem na Alemanha e libertarem e terminarem com a Segunda Guerra. Ele foi morto. E assim a gente vê a história caminhando. Pessoas que precisaram se levantar, porque esse é o ministério profético. Anunciar a verdade e denunciar a mentira. Martinho Lutero está vivendo essa crise. Ele sabia o preço que ele iria pagar se ele se levantasse contra um sistema corrompido, terrível. Havia todo um sistema ali de execução de quem se levantasse contra eles. Né? A Inquisição e uma série de procedimentos. Muitos antes deles já haviam sido mortos, os chamados pré-reformadores. Você tem histórias assim impressionantes. João Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero, alemão também, se levantou e denunciou algumas coisas que precisavam ser mudadas. Foi morto, queimado vivo. E muitos outros no passado, chamados pré-reformadores, se levantaram. Ele se viu naquela situação. Ele não poderia ficar dentro da igreja dele pregando a verdade, diante de um caos que se estabelecia em torno, não só na Alemanha, mas
em outros países. Ninguém mais conhecia. Era chamada a Era das Trevas, né? Ignorância total da Sagrada Escritura. E a grande questão que estava por trás de tudo isso tem a ver com esse versículo. O justo viverá pela fé. Estava sendo pregado naquela época que as pessoas tinham que fazer alguma coisa para merecer a salvação, para se justificar. E é uma questão muito, para mim, assim, determinante no que diz respeito a esse assunto. Que naquela época já distorcida, e nos dias de hoje também, você vai compreender e aceitar. Quando nós abrimos lá as nossas Bíblias em Gênesis capítulo número 4, e você tem o registro de Caim e Abel se apresentando diante de Deus, para consagrar, para ofertar, para sacrificar a Deus, uma história muito conhecida, você deve ter na mente e no coração, as palavras que foram ditas. Adão e Eva tiveram um filho, Caim, depois Abel. Ambos, passado um determinado tempo, se apresentaram diante do Senhor para ofertar. Um era lavrador, então do fruto da terra ele apresentou ao Senhor, Caim. E Abel, o que ele era? Quem se lembra o que ele era? Pastor. E ele apresentou as primícias do seu rebanho. E a Bíblia vai dizer que Deus aceitou Abel e as suas ofertas, as suas primícias, o que ele ofereceu. E Deus não aceitou Caim e, consequentemente, também não aceitou as suas ofertas. E eis aí um princípio básico que para mim é a base desse versículo. Preguei aqui na nossa igreja durante um mês sobre isso. Deus não está interessado primeiramente na nossa oferta, nos nossos sacrifícios, naquilo que nós oferecemos. Deus está primeiramente interessado no... Quem estava aqui comigo nesses domingos sabe, ofertante, não na oferta. E o problema que havia nessa época de Martinho Lutero é que a oferta vinha antes do ofertante. Eles acreditavam que era possível o homem, mesmo sem estar em plena comunhão, restaurado, reconciliado, aceito diante de Deus, oferecer algo, seja indulgência, seja qualquer coisa, uma oferta de sacrifício vivo, as nossas adorações, culto. E Deus aceita a oferta e, se for boa, Ele vai aceitar o ofertante. Essa é a maior mentira que já foi inventada no meio do cristianismo. Deturpou tudo. Confundiu tudo. E ela é muito antiga. Ela começou com Caim. Quando ele, sem ter vida com Deus, sem estar em plena comunhão com Deus, compareceu na presença de Deus, com a cara lavada. Desculpa falar, mas... E quis ofertar a Deus. E Deus falou assim, não. E a Bíblia diz que ele ficou irado. Caiu o seu semblante. Ele ficou indignado. E Deus o chama. E para que você está assim? E Deus vai dizer para ele, não é certo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Aceito. É a palavra-chave. Porque a palavra ali, Deus não se agradou de Caim. A palavra agradar é a palavra mais usada, por exemplo, no livro de Levítico. E o livro de Levítico fala basicamente sobre o quê? Sacrifícios. Ofertar ao Senhor. Sacrificar algo a Deus. Agradar significa no hebraico literalmente aceitar. Quando Deus se agradou de Abel, Ele aceitou Abel. E consequentemente, o que Abel tinha para oferecer. Quando Deus não se agradou de Caim, Deus não aceitou Caim. E consequentemente Ele não iria aceitar nenhuma boa obra, quer seja sacrifício ou oferta, oferecida por Caim. Então o problema não está na oferta, primeiramente. Pode estar também, Levítico é um livro inteiro escrito, descrições como um culto precisa estar de acordo com a palavra de Deus.
Mas se o ofertante não estiver em paz, em comunhão com Deus, pode estar tudo certo. Nosso culto pode estar seguindo todos os ritos de 5 séculos atrás. Os nossos hinos, a gente pode se tornar até, vamos ser saltério genebrino. Não canta cântico, não canta nem hino, vamos cantar o salmo. Nós podemos fazer o que quiser. Usar o princípio regulador do culto, todas as orientações bíblicas, nosso culto não vai ser aceito, porque Deus não aceita nada sem antes aceitar o ofertante. E o ofertante é aceito como, gente? Simples. Alguém deve pensar assim, o primeiro texto que fala sobre esse princípio de apresentar algo para Deus, de separar algo para Deus, de consagrar algo para Deus, está lá em Gênesis 4, Caim e Abel. Não. O primeiro texto não está aí. Um pouquinho antes. Você se lembra que quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim? Para fazer o quê? Guardar, cultivar e guardar. Muito bem. E aí Deus disse assim, de todas as árvores do jardim você comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não comerá, não tocará. Porque o dia que dele comer, certamente morrerá. Então vamos entender uma coisa, eles tinham um jardim inteiro para cultivar e guardar, preservar. Fazer aquele jardim crescer. Estender literalmente aquele jardim. Esse era o propósito de Deus. Porque Deus poderia ter criado o mundo, um jardim do Éden, mas não. Ele criou o jardim do Éden com determinados limites e falou para o homem, cultiva, estende, produz. Isso é o princípio do trabalho. É o que nós chamamos na igreja de mandato cultural. Aquilo que nós produzimos com as próprias mãos. Então eles começaram a cultivar todas as árvores. Regava todas as árvores, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque estava no jardim. Todas as árvores davam fruto. E eles deveriam e poderiam usufruir do fruto do seu trabalho. Comer, se alimentar. Assim como nós fazemos. Você tem dons naturais, talentos que Deus te deu, você produz e você consome o que você produz. Mas lá no jardim já tinha um princípio, que era dito o seguinte, você comerá livremente de todas as árvores, mas essa você não toca. Peraí, mas ele regou, cultivou, está no jardim. Percebe que aí você já tem o primeiro princípio, ainda em estágio embrionário, de você produzir algo com as próprias mãos, e uma parte você não toca porque pertence a Deus, como um exercício da nossa fé, de dizer o seguinte, Ele é o Senhor de tudo, do ar que eu respiro, Ele que me criou, Ele que fez esse jardim, e como símbolo da minha confiança, da minha dependência, Ele estabeleceu limites, nessa árvore você não toca. Então eles cultivavam a árvore produzia frutos, e eles não tocavam porque era de Deus. Isso depois vai se desenvolver. A ideia de separar algo para Deus, de ofertar algo para Deus. Quer seja um dízimo, que é fruto do seu trabalho, uma parte para Deus. Isso, gente, isso vem antes do homem pecar, antes do pecado entrar no mundo, antes da redenção. A gente diz que isso é um princípio não da redenção, mas da criação, está na essência do homem. Reconhecer a Deus como o Senhor de tudo. E naquele dia Caim e Abel compareceram diante de Deus. E como fruto do seu trabalho, eles apresentaram a Deus. Mas ali havia um problema. Um deles não foi aceito diante de Deus. E consequentemente, as suas ofertas também não. Trazendo para os dias de hoje. Nós estamos vivendo exatamente essa crise. Martinho Lutero viveu essa crise. As pessoas queriam apresentar sacrifícios, ofertas, quer seja até uma indulgência, sem se preocupar com o principal, com o ofertante. Eu já fui aceito diante de Deus? Se eu sou aceito, o meu culto é aceito, o meu louvor é aceito, as minhas ofertas serão aceitas, tudo que eu fizer para Deus. A Bíblia diz que até um copo d'água, em nome de Jesus. Tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus. E Martinho Lutero viu claramente esse erro.
Eles estavam colocando naquela época o que a gente pode dizer popularmente a carroça na frente dos burros. A campanha era viva do jeito que você quiser. Importante que você traga a sua oferta. Como eu já havia dito, vamos trazer para os dias de hoje. Se você ligar a televisão hoje na sua casa, meia-noite, e começar a rodar os canais, você vai ver uma série de pregações, de orientações, de apelos. E qual que é a tônica desses apelos? A grande preocupação não é com o ofertante, mas com a oferta. Então, promessas de novo estão sendo feitas. Campanhas de novo estão sendo feitas. E a ênfase não é que o ofertante tem que mudar de vida, aceitar Cristo, ser perdoado, transformado, reconciliado, aceito diante de Deus e, consequentemente, as suas boas obras serão aceitas. A ênfase é campanha para, geralmente, empresários falidos, que nessa noite nós vamos resolver o seu problema. Venha, traga a sua oferta, que Deus vai te abençoar. Eu digo aqui na nossa igreja que dízimo, oferta, é o segredo do cristão que contaram para o pagão. Não funciona. Deus não aceita oferta de pagão. Deus não aceita dízimo de pagão. Deus não aceita sacrifício algum, nem oração, nem confissão, nada. Porque ele precisa ser aceito primeiro. E ele só pode ser aceito pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. O justo viverá pela fé. Como? Paulo diz, justificado, pois, mediante a fé, eu tenho paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, em muitos outros textos, dizendo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, não por obras, mas para quê? As boas. Então Deus está se interessado nas nossas ofertas, Deus está se interessado nos nossos sacrifícios, sacrifício vivo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Deus aceita as nossas orações, Deus aceita o nosso louvor, e Deus aceita as nossas ofertas, e Deus abençoa sim aqueles que honram. Eu honrarei, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, provai-me nisto, diz o Senhor. Então, boa obra é algo que evidencia a verdadeira fé. Sacrifícios verdadeiros, sinceros, de quem já foi aceito por Cristo, justificado por Cristo. O justo viverá pela fé. Deus abençoa. Eu digo aqui na igreja assim, Deus abençoa o dizimista fiel? Sim. E Deus não abençoa o dizimista infiel? Não. Porque Ele vai aceitar só o dízimo do fiel, de que já foi justificado pela fé, aceito em Cristo, perdoado, pela graça, já foi salvo. E agora ele está na presença de Deus. Como que ele vai comparecer diante de Deus, que tudo lhe deu, até o ar que ele respira, de mãos vazias? Então a gente tem que tomar cuidado, porque na ênfase, eu fiz isso muitas vezes, em 10 anos que eu estou pastorando essa igreja, a minha ênfase era tão grande, que eu começava a ver assim, até um medo das pessoas ofertarem e fazer algo a mais, porque tem muita gente querendo conquistar a salvação, a graça, a bênção de Deus, através de algum sacrifício. Isso não está na Bíblia. Na verdade, 99,9% das religiões pregam isso. Você quer saber se uma religião está com a verdade ou com a mentira? Não me pergunta detalhes da liturgia. Tem limites, claro. Não me pergunta a forma que eles se vestem para ir ao culto. Não me pergunta a forma que eles oram, se é em voz alta, se é em voz baixa, se eles gritam aleluia ou não gritam. Não me pergunta nada disso. Pergunta uma coisa: se a salvação depende de algo que já foi feito por ele, ou é algo que ele tem que fazer? Simples. Qualquer religião que for. Você vai no espiritismo,
Qual que é a base do Espiritismo? Eles têm que pagar para serem salvos. Você vai no catolicismo tradicional, romano, o que é dito? Que você tem que fazer alguma coisa, uma boa obra, para alcançar determinadas graças. Até algumas igrejas que são ditas evangélicas. Se você perguntar, com um pouco de cuidado, é necessário, igreja, quase guardar o sábado quase para ser salvo, guardar os 10 mandamentos para ser salvo, dita evangélica. A pergunta é essa: o justo vive pela fé? Pergunta simples. Se dizer que sim, ótimo. Só que essa fé não é uma fé que me acomoda. Ela só vai ser evidenciada se tiver boa obra. Porque Tiago depois vai dizer claramente isso. A fé sem obra, ela é morta. Meu irmão, um crente que esquenta banco, que não busca descobrir os seus dons, seus talentos e consagra ao Senhor, que não separa nem o mínimo, que é 10% para Deus, que não consagra o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, que não tem boa obra. Fala, meu querido, biblicamente falando, a sua fé é morta. Não há garantia nenhuma que você seja salvo. Uma coisa não anula a outra. O justo viverá pela fé. Mas essa fé tem que ser viva. Nós somos salvos para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Se você não está andando nela, tem alguma coisa errada com a sua fé. Evidencie ela com boas obras. Ela vem depois, mas tem que ter. Porque se a sua fé não produz boas obras, tem alguma coisa errada. O justo vive pela fé. Foi o que Martinho Lutero pregou. E chegou a colocar a sua cabeça em risco, a própria vida. Porque ele entendeu que como um profeta de Deus que anunciava a verdade, ele não podia se calar diante da mentira. E quando ele foi chamado para colocar as suas ideias, o seu pensamento diante de de todo um sistema já corrompido, sabendo que muitos outros já tinham sido mortos, ele foi consciente da possibilidade de ele dar a vida dele pela verdade. Então a boa obra dele principal qual seria? A própria vida. Ele colocou diante de Deus, falou, se for necessário, está nas mãos de Deus. O justo viverá pela fé. Caim e Abel se apresentaram. Um foi aceito, outro não. Consequentemente, a boa obra de um foi aceita, as suas ofertas, seus sacrifícios, e outro não. Naquele texto, Caim e Abel, poderíamos até discutir se a oferta de Abel estava de acordo com os sacrifícios prescritos por Deus, e a de Caim não. Essa possibilidade de interpretar que o problema estava mais na oferta do que no ofertante. Só que Deus vai dizer assim para Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Ele não tinha vida com Deus. Ele não tinha sido aceito diante de Deus. E fica claro depois o rumo que ele vai tomar. E Caim depois vai representar uma geração de pessoas ímpias, que vivem longe de Deus. Abel é morto logo em seguida. Depois disso, Deus vai lhe dar um outro filho, Sete. E a geração de Sete, você vê depois assim que eles voltaram a invocar o Senhor. Aí você vai ter uma distinção lá em Gênesis até Noé. Os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E os filhos dos homens, que são os descendentes de Caim. E os filhos dos homens são aqueles que vão se corrompendo cada vez mais. Você vai ver a história de Lameque, você vai ver poligamia, você vai ver assassinato aos montes. Vai chegar num ponto que não dá mais quando chega o dilúvio e Deus disse assim, olha, chega. Foi quando os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e acharam elas formosas. Então o povo de Deus começou uma miscigenação. E o povo de Deus começou a desaparecer da face da terra. Olha aí, meu querido, casamento misto, coisa tão séria, que começou a desaparecer. Até que finalmente, uma última família de fiéis na terra, que foi justamente Noé. E Deus salvou essa família e começou tudo de novo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O princípio é esse. O justo viverá pela fé.
Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o seu Deus. Se você está sendo aceito pela fé somente, que é um dos solas até, né? Pela fé em Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte, pela vida e pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Você é aceito diante de Deus, você está lá. Agora, a evidência humana, vamos dizer assim, de que realmente você está na presença de Deus, é que as suas ofertas, suas boas obras, os seus sacrifícios humanos, são apresentados diante de Deus e são aceitos. Porque se eles não forem aceitos, é porque você não foi aceito. Isso é tão claro na Bíblia, gente. A Bíblia chega e diz assim, se você for levar uma oferta no altar e tiver um problema com o seu irmão, o que a Bíblia manda você fazer? Porque o problema não está na oferta, está no ofertante. Deixa a oferta de lado e vai acertar a sua vida. Depois você vem e consagra a sua oferta. Simples. Deus não está interessado na sua oferta, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não está interessado no seu sacrifício. Em nada que você possa oferecer para Deus. Porque no fim de tudo, que você pode dar tudo que você tem para Deus, você vai ter que dizer como Davi disse num dia que ele foi consagrar ao Senhor. E ele disse assim, da tua mão, damos. Nada vem da gente, tudo vem de Deus. E um mordomo que recebe, deve fazer multiplicar e oferece de novo para Deus, porque Ele é o dono. Simples. Não temos nada para oferecer para Deus. Mas primeiro somos aceitos. E aí sim, tudo que você fizer, uma oração, um copo de água que você der para um dos meus pequeninos, disse Jesus, é como se estivesse dando para mim. Ele aceita. Ele é honrado, ele se alegra. No dia de ofertório, Jesus ficou sentado de frente ao gasofilácio, olhando como, não quanto, como cada um ofertava a Deus. E a Bíblia diz que uma viúva, pobre, deu 2 moedinhas, que equivalia naquela época o pãozinho da manhã e o pãozinho da tarde. Era o almoço e a janta dela, era tudo que ela tinha. E Jesus não chamou nem um pouco a atenção. Aquele mundaréu de dinheiro que as pessoas estavam dando, que Jesus disse assim, olha, está dando o que está sobrando. Mas chamou muito a atenção daquela viúva. Dar o único alimento do dia. Porque naquele dia ela fez um jejum. E ela ficou sem comer. E ela estava ali declarando a sua confiança, a sua fé. Era um exercício de fé que começou lá com Adão e Eva e caminhou por toda a humanidade, dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Era uma declaração de fé. Fazer isso é a maior declaração de fé. É mais do que eu vir na igreja e cantar, e cantar, e cantar, e dizer que eu sou de Jesus, dizer que sou de Jesus, mas chega na hora. Não, nem tanto. Sou de Jesus, mas nem tanto. Nem tanto. No bolso não. No meu tempo não. A minha agenda é muito cheia. Por isso que a Bíblia fala primícia, oferta. Ele está interessado nas suas ofertas. Mas antes, em você como ofertante. Então feche seus olhos. Conversa com Deus, faz uma avaliação da sua vida. Como você está sendo aceito diante de Deus. E como as suas ofertas estão sendo aceitas diante de Deus. Foi o grande problema que Martinho Lutero enfrentou há 497 anos. E é o grande problema que nós continuamos enfrentando hoje, em pleno século XXI, no ano 2014, num país que está infestado com essa inversão de ofertas e sacrifícios. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Ó Pai querido, eu coloco, Senhor, na Tua presença, a minha vida, e eu creio que cada um aqui está fazendo o mesmo, Senhor. Numa autoanálise, Senhor, num autoexame, assim como na Santa Ceia é uma oportunidade de nós nos autoexaminarmos. Quando nós comparecemos diante de Ti para ofertar sacrifício de louvor, a nossa vida, tudo que somos e temos, é um autoexame também, Senhor. Se aquilo que oferecemos a Ti essa noite, Senhor, não está chegando até o Teu altar, quer seja uma oração, quer seja um cântico, quer seja o culto inteiro, quer sejam os nossos sacrifícios, nossas ofertas, qualquer coisa, ó Pai, é porque nós não resolvemos esse primeiro problema, que o justo viverá pela fé. E pela fé somente nos aceite, Senhor, por aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário,
não por algo que eu precise fazer, mas por algo que já foi feito. E assim, ó Pai, aceite também aquilo que temos para lhe oferecer, que não é nada, Senhor. Mas para nós, homens e mulheres tão pequeninos, frágeis, fracos, de uma vida tão breve e passageira, Senhor, temos a grande honra, o privilégio inestimável, Senhor, de consagrar a Ti um pouco de tudo que o Senhor tem nos dado. Quer sejam os nossos dons e talentos, nosso tempo, os nossos recursos, as nossas orações, os nossos cânticos, o nosso culto, como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Aceita, ó Pai, a nossa vida por meio de Cristo, e aceita o que Te oferecemos essa noite, que é o nosso culto, Senhor, de louvor e de gratidão. E temos que Te agradecer, porque essa verdade foi preservada e chegou até nós. E muitos serão chamados, poucos escolhidos. Larga é a porta que leva à perdição. E muitos que seguem, Senhor, mas estreita é a porta. Infelizmente, Senhor, a fé genuinamente bíblica, cristã, fundamentada nesse verso, que o justo virá pela fé, ela está se tornando cada vez menor. E nós só temos que agradecer, porque nós tivemos acesso a essa fé, por meio de Cristo. Mas não nos deixe, ó Deus, cair num comodismo, e não anunciar, Senhor, por todos os cantos. Há muitos que estão ainda enganados por sistemas corruptos, enganados, ó Deus, por teologias heréticas, por crenças, ó Pai, antibíblicas, inversões no que diz respeito à salvação, que o justo viverá tão somente, única e exclusivamente, pela fé em Cristo, é em nome de quem nós oramos. Amém.